Olá, pessoal. Hoje estamos no Titancast, mais um episódio. Para quem já está acompanhando, há meses estamos com esse programa, né? Hoje, com dois convidados que eu vou apresentar como eu os conheço. Poliana, Glauco, que eu tenho uma admiração incrível pelos dois. Glauco é um excelente médico, parceiro que indico muito. E gosto muito do trabalho humanizado, sem palavras, né? Isso aí pra gente... Esse meio de saúde, a gente está precisando de pessoas e profissionais como você. Poliana, já há alguns anos, conheço, acompanho, né? E tem esse carinho enorme, que assim, domina a comunicação, me ajudou muito também. E esse estilo de vida que os dois, como casal, como profissionais, assim, formam um casal incrível. E hoje convidei os dois para a gente falar um pouco sobre saúde, sobre bem-estar, qualidade de vida, o que a gente chama realmente de saúde física, mental, que o nosso corpo, como a gente sempre fala, ele sempre comunica, dá sinais físicos e mentais. Então, apresente-os, vocês falem um pouco sobre Poliana, o pessoal já conhece, Glauco também, pode as honras, falar um pouco. Para mim é um prazer estar aqui, né, Lucas? Você Prazer sabe que eu ser sou um Deus. grande admirador seu também. A gente como parceiro, né? A gente trabalha junto, eu mando muito cliente para você, você manda para mim, a gente tem uma ótima comunicação nessa questão. Eu sou o Glauco, eu sou médico, minha área de atuação é a clínica médica, a cardiologia. E o meu foco sempre foi no atendimento humanizado dos pacientes, que hoje é o que a gente percebe que faz diferença mesmo, né? Que a gente percebe não só pela necessidade de acolher, de ser humano, mas o tanto que a gente que observa que isso é diferencial no resultado do tratamento, né? Os pacientes bem acolhidos, eles precisam de muito menos medicação, eles precisam de muito menos terapia medicamentosa, né? A gente consegue resolver tantos problemas quando a saúde mental está bem, né? E a gente, em 22 anos de atuação na área, a gente consegue perceber esse diferencial. Então, eu sou esse médico que gosto de acolher, de cuidar principalmente das minhas mocinhas, das minhas pacientes idosas que eu amo, e cuidar do coração, da mente e do corpo. Boa, ótimo. E é isso. Bom, Poliana, é muito agradável estar aqui hoje, né, com vocês dois, o Glauco. Nós já participamos de outros programas, eventos juntos. Isso tem contribuído muito para o nosso trabalho e também nossa vida como casal, porque vai despertando conceitos, valores sobre a vida. Também ajuda muito para que a gente possa ajudar outras pessoas. Você que me acompanha, que me ajuda muito nas minhas metas. Então, gente, eu estou cercada dos dois que eu tenho que ficar o dia inteiro falando, né? Um cuida da minha alimentação, o outro cuida de mim, literalmente. Então, que bom eu estar aqui hoje e poder compartilhar com as pessoas as minhas experiências, né? Como paciente, como cliente, como amiga, como mulher, e passar um pouco do que eu aprendi, do que eu aplico na minha vida e do que eu também ensino no meu projeto com as outras mulheres. Então, eu acredito que hoje vai ser um tempo para a gente enriquecer mesmo a vida das pessoas com informações e contribuições importantes. E nós dois, né, Lucas, poder passar para as pessoas o que a gente aprende com essa mulher, né? justamente. Né? O que a gente tem feito. Eu, até pouco tempo atrás, eu nunca iria me ver aqui no podcast falando em frente a uma câmera. Isso, para mim, é uma novidade, né? Novidade. Então, graças O a também sempre estimulou. Graças a Vou Deus, ter né? que sair mais. Foi tão diferencial pra gente, legal. né? Isso. Então, nós estamos aqui para falar um pouco do trabalho dela também, que Sem é dúvida, fundamental. sem dúvida. E que ajudou tanto, né? Eu acho que a gente tem tanto para compartilhar, né? Às vezes tem um certo bloqueio, um certo receio. Poliana nos estimulou. Eu vejo, eu ainda estou um pouco... Estou tentando, mas assim, o Glauco já está aparecendo bem. E é isso, gente. Eu acho que o intuito hoje é compartilhar informação, ajudar um pouco na vida de cada um, que uma sementinha que a gente coloca ali, pessoa, um insight, uma nova forma de pensar, muda todo o jogo. Uma vírgula muda tudo. O sentido da informação. Hoje tem tantas informações, né, em redes sociais, então a gente levar algo que faça pensar, refletir é fundamental. E é isso. E ser inspiração para as pessoas, né? Isso é fundamental. Fundamental. Né? A gente eu como médico, você como nutricionista, a Poli como uma publicitária e comunicadora de excelência, nós somos pessoas que a gente se cuida na prática do dia a dia. A gente está sempre na academia, a gente alimenta bem, a gente mostra isso para as pessoas e isso serve como estímulo e inspiração.
Então, olha que Sem bacana dúvida. esse ambiente aqui. O que a gente pode proporcionar para as pessoas de um papo desse aqui, não é? Eu acho que eles podem aproveitar muito e a gente também. Eu fico feliz, né, que vocês dois estejam encarando, né, esses desafios de falar. Porque para o médico, profissional de saúde e profissionais de tantas outras áreas, comunicar é um dos maiores desafios, né? Vocês têm conhecimento, vocês estudaram para ser bons no que vocês são e vocês são excelentes, mas vocês não estudaram para compartilhar isso com oratória, falando, contando, ensinando as pessoas. Vocês são treinados para resolver o problema. Mas o que é bom hoje da gente ter um mundo tão amplo da comunicação? Hoje todo mundo pode falar, mas nem todo mundo tem o poder de fala. Então, é um pecado que médicos, profissionais da saúde, que tenham conhecimento, embasamento para compartilhar um conteúdo e uma informação realmente válida, se calem para que outras pessoas que têm o poder da comunicação, mas não têm o conhecimento, estejam aí falando o que acham, o que viram na internet. Então, parabéns a vocês, que não interessa a dificuldade de comunicação, a técnica, a oratória, interessa é a disponibilidade de falar, e quanto mais a gente pratica isso, de compartilhar com o outro o que a gente sabe, mais isso vai se tornando natural. Então, hoje eu estou aqui feliz de ver esse jogo, esse bate-papo, e o que as pessoas querem? Usufruir do conhecimento de vocês. Sem dúvida. A gente não aprende isso na faculdade, né, Lucas? A comunicar. Aprende a gente aprende a problemas. resolver os problemas dos pacientes. Mas aí, uma coisa que eu comecei a pensar também. Comunicar, esclarecer, é uma forma. Mas eu acho que a nossa comunicação como profissionais de saúde com o paciente no tete-a-tete é excelente. Eu sempre me considerei um ótimo comunicador com o meu paciente. Mas com as pessoas, isso para mim é uma grande novidade. Sempre tive muita dificuldade. Nunca me vi fazendo um story no Instagram. Isso para mim, eu nunca me vi. Então, é o que a Polly falou. A gente vê tantos profissionais de excelência que estão trabalhando ali quietinho no consultório, na cadeirinha, mas que não são vistos, né? Não são tão lembrados porque não tem essa capacidade de oratória, de falar e de demonstrar o conhecimento, né? Para as pessoas entenderem. O mundo cobra muito isso, né? O alcance das redes sociais, né? E não isso tem como mudar mais. Daqui para frente agora, todo mundo tem que se adequar, senão nós vamos ficar para trás. E eu não quero ficar para trás, Também não. E é importante pensar agora que com a inteligência artificial chegando, o turbilhão de informações ele vai ficando cada vez maior, mais acelerado, né? É muito mais rápido. Então, antes, aquela comunicação rápida de consultório, ela vai ter que mudar, porque as pessoas já chegam com muitas informações, algumas úteis e outras não, e vocês vão precisar, sim, se dedicar de tempo para ajudar essas pessoas a interpretarem as informações. Então, isso vai ajudar no processo, num atendimento médico, por exemplo, porque muitas vezes previne erros, né? As pessoas se automedicando, fazendo coisas porque acharam, porque fulano falou na internet, porque teve alguém que disse que era bom assim. Então, vocês acabam tendo que consertar muitas coisas que já chegam prontas para vocês. Se o profissional de saúde não souber conectar, porque comunicar não é só falar, é conectar com aquela pessoa, gerando credibilidade, confiança, de forma que ela entenda e interprete uma informação de forma inteligente. E vocês são um instrumento para isso, né? Eu tenho aplicativos que contam as calorias do que eu como, eu tenho o ChatGPT que me dá várias informações, eu procuro no Google coisas que eu, mesmo com embasamento, eu pego algumas informações que eu acredito que são válidas, mas quando eu venho conversar com você, ou converso com o Glauco sobre, ele fala, ok, mas não é bem assim. É isso. Por quê? Não é a informação. Porque não é a informação em si, mas a compreensão daquela informação. Junção dos fatos, e entender que não é sempre dessa forma, que depende de cada situação. Então, muitas vezes eu chego e falo para o Glauco uma informação que eu vi. Olha isso aqui, você viu essa notícia baseada num artigo e tal? Ele falou assim, não, tem um artigo, foi baseada nisso, mas tem que interpretar, porque depende da situação. Porque uma pessoa, por exemplo, que vive com tal estilo de vida, não vai ter esse tipo de problema.
Perfeito. Aí você pensa, poxa, ainda bem que eu tenho um médico para me informar melhor. Então, as pessoas precisam entender, tem mais recurso, tem mais informação, tem inteligência artificial, mas nada vai substituir a interpretação humana. Envolve essa Isso interpretação. ainda a inteligência artificial não faz. Talvez até faça um dia, mas hoje eles ainda não fazem nem Google, nem inteligência artificial. Porque, eu não sei se isso deve acontecer com você também, né, Lucas? Comigo acontece sempre. O paciente já chega com um diagnóstico. Porque pegou os sintomas, foi no Google e falou, olha, doutor, eu tenho isso daqui. eu vim aqui porque meu cabelo está caindo, eu estou me sentindo fraco, eu vim aqui para você me passar uma vitamina. E tem que ser essa. É essa aqui E que eu quero. essa que eu vi, essa aqui é boa, minha vizinha, Que minha você família, acha? não sei o quê, eu quero que você me passe isso aqui. E muitos médicos, é tão comum destratar o paciente. As pessoas hoje estão muito sem paciência, Então irritadas, pensamento acelerado. Sem E dúvida. aí é que entra o diferencial do tratamento humano, né? É você abordar essa pessoa e falar, vem cá, se você me procurou, é porque você tem alguma dúvida, é porque você quer alguma informação a mais, é que você quer que realmente afirme se isso é ou não necessário. Então, vamos conversar. Primeiro, vamos fazer o check-up, vamos fazer os exames, deixa eu te examinar, deixa eu saber da sua história, porque às vezes não é nada de vitamina que você está precisando. Às vezes o que você está precisando é ir para o Desenvolva da Poli. Isso. Boa. Acontece muito as pessoas chegarem com esse diagnóstico, né, que elas mesmas fizeram, então, de um medicamento, algo do tipo, e a gente tem que fazer um reposicionamento de objetivo de meta, mostrar para ela, deixar ela as informações mais claras do que ela possui. Eu acho que hoje, certeza, os profissionais, a gente tem que explicar tudo. Essa informação, onde ela está, mais do que deixar algo, uma prescrição, ou dependendo, não é nem prescrição, é comportamento. Eu desenvolvo, a gente tem é uma terapia, assim como eu indico muito Glauco, assim, estou indicando também, Pode muito, mandar para mim, as porque mulheres. o comportamento é comigo. Fantástico, a comunicação, tudo assim. Eu acho que nós três podemos fazer um pacotão mas de é saúde. Pacotão. E às vezes é o comportamento. Então, um terapeuta, um psicólogo entra em conjunto. Porque ela pode estar com a pressão elevada, você Sim. sabe bem, pelo emocional. Nossa, demais. Por ter uma insônia, por exemplo, não está dormindo bem, teve algum término, teve algum problema pessoal, problema no trabalho, não dorme, fica aquela ansiedade, aumenta a pressão arterial, isso para cardiologia, né? E começa a comer descontroladamente, e aí vira aquela bola de neve. Sim. E aí, E é tão mais fácil para o profissional que não tem a paciência e a capacidade de comunicar, de explicar, é tão mais fácil passar um remédio e falar, vai lá e toma. E às vezes eu tenho pacientes que chegam no meu consultório cheio de remédios de pressão, com um estado de estresse altíssimo, insônia, aquele burnout, né, o burnout, sai acelerado, e quando você vai ver, você precisa passar um ansiolítico, Isso, medidas perfeito. comportamentais, medidas não medicamentosas, hábitos de vida saudável, e aquele paciente eu vou começando a desmamar ele aquele monte de remédio de pressão. No E a final, dependência perdeu também, né? peso, ganhou massa muscular, está fazendo terapia, usando uma medicação para dormir, para ajudar. No final das contas, tira o remédio da pressão todo. É impressionante. É tão mais Fantástico, fácil. É fantástico. mais difícil esse processo. é dependência, né? Só que é necessário. O cuidado humano, eu acredito ainda que é muito difícil substituir. O feeling humano, né? Porque informação a gente tem. E está cada dia mais acessível. Mas o feeling, né? Olhar para a pessoa e perceber que ela às vezes está dando uma desculpa para si mesma, que ela está burlando, se auto-sabotando. Essa percepção humana de comportamento, a gente faz no olho, no contato, na proximidade. Então, claro que a inteligência artificial, por ser algo novo, vai saber muito mais do que nós. Daqui a pouco você vai descobrir coisas da nutrição, da sua área, da área médica e eu da comunicação, através da inteligência artificial, que está muito além, muito à frente. Porém, eu utilizo daqueles recursos e aquelas ferramentas para que eu possa melhorar a minha capacitação, mas o meu feeling é necessário. Quando eu faço as minhas mentorias, tem muitas coisas que o meu mentorado no Desenvolva, ele pode procurar na inteligência artificial, uma ferramenta de coaching que ele pode aplicar para fazer uma organização do tempo. Ele pode buscar uma ferramenta para melhorar a organização do dia,
não procrastinar? Pode. Mas ele não tem alguém que olhe no olho, que ouça e que tenha o feeling. Essa pessoa está passando por alguma coisa, algo emocional que a gente precisa olhar. Essa pessoa talvez precise sair do ambiente que ela está inserida hoje. Esse feeling, ele é muito importante. E as pessoas estão ficando cada vez mais carentes de serem ouvidas. Quanto mais tecnologia, mais carência afetiva. E quanto mais essa carência afetiva, mais a incapacidade de fazer acontecer, porque a pessoa vai perdendo a força, né? Quando a gente começa a entrar numa geração que não tem mais abraço, que as pessoas não querem mais fazer atividade física, querem fazer outros métodos rápidos, milagrosos, a gente começa a perceber que os hormônios vão ficando ali, né? Alterados. Então, eu acredito que a gente precisa aprender a utilizar os recursos, mas a gente tem que prevalecer o nosso lado humano, porque nós vamos continuar sendo gente. Perfeito, hein? E aí é onde aparecem as doenças. Justamente. Né? Você começa a conseguir entender da onde que está aparecendo tanto paciente com doença coronariana, tanto paciente pré-diabético, tanto paciente obeso, né? Da onde que está vindo esse monte de paciente? Porque é uma geração? Não, é porque as pessoas estão extremamente aceleradas e ansiosas. É cortisol, é adrenalina. É impressionante o tanto que isso inflama, né? Alimentação inadequada, né? Onde isso a gente tem que entrar na nutrição. É impressionante como as pessoas estão adoecendo, doenças de pele, né? Doenças autoimunes, hipertensão, pré-diabetes, colesterol, as placas de colesterol começam a obstruir as artérias coronárias. Você vai perceber através de uma anamnese completa, tudo de um estresse, de um sedentarismo, hábitos de vida inadequado. Então, a gente consegue perceber isso tudo. Aí, no último episódio que a gente fez aqui também, falamos muito sobre isso. Comportamento, sobre a parte comportamental da nutrição, que aborda tudo isso. Esse descontrole alimentar, porque todos esses problemas começam com um episódio bem da infância, uma família com sobrepeso, aquele hábito, não só genética. O hábito passou para o filho, que vai repassando de geração em geração. Uhum. Aqueles pais ansiosos deixaram o filho ansioso. Acostumou a ver em casa certos padrões e leva para a vida adulta. E junta com a formação, dependendo da profissão, por exemplo, que leva ao comer descontrolado. Não seria uma compulsão. É muito forte quando a gente fala esse termo compulsão. A gente tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Que no manual de transtornos... Além da genética, o ambiente é tão importante, né? Como causa de problemas. O ambiente que você vive, a gente fala muito isso, a Poli fala muito isso no Desenvolva também. O ambiente molda. Às vezes você não tem uma genética de ser obeso, mas você convive com pessoas que têm esse hábito, você vai se transformar. Se você convive com pessoas que são sedentárias e que fumam, isso vai te influenciar negativamente. Então, o ambiente molda as pessoas. Então, é onde que a gente tem que selecionar bem onde que a gente está e convive, né? Sem dúvida. E vamos lá. Bom, eu estou prestando atenção, fazendo aqui minha consulta médica. Sua consulta e sua análise também como comunicadora. Essa questão de ambiente, de pessoas, de conexões, o que a gente percebe? Essa nova geração agora está chegando com uma consciência diferente. As festas estão mudando, né? A gente tem ciclos diferentes, né, de comportamento. Então, a cada década, o comportamento ele vai cíclico. Então, o que a gente vê hoje? São jovens, muito jovens, eu tenho filha adolescente, já com uma consciência de saúde física e mental. Então, hoje, o viver bem é o novo luxo. As pessoas querem ter um físico bem cuidado e se preocupam muito com a saúde mental. Isso é importante. Mas por que isso está tão em alerta hoje? Porque nós passamos por uma fase cíclica de uma década de adoecimento.
onde a tecnologia chegou com tudo e ninguém estava pronto para isso. Nós não estamos prontos para tanta coisa que está chegando com tanta velocidade. Nós temos já um ritmo de vida muito acelerado. Então, o que eu vejo hoje, o que eu faço hoje, e fico em paz quando eu vejo os meus filhos fazendo. Sabe quando você entra em casa e fecha a porta e fala, chega, chega, eu quero cuidar de mim. Então, hoje, a minha alimentação, o meu sono, a minha atividade física são prioridades. O que isso tem a ver com a comunicação? Tudo. Porque eu preciso da minha saúde mental e física para que eu possa socializar, para que eu possa conseguir comunicar e conversar com as pessoas no meu equilíbrio. Quando a gente começa a ceder a nossa paz, o nosso tempo, a nossa saúde para tudo e para todos, a gente se torna agressivo, raivoso, impaciente. E é o que a gente tem visto. As pessoas estão fazendo coisas inacreditáveis. Antes, quem matava era criminoso. Hoje é o cidadão comum que perde o controle e passa por cima de alguém, que atira, que mata, que agride. Do nada, não é do nada. Cada vez mais é uma soma de condutas, de estresse, de ambiente, de pessoas, de revoltas, de falta de cuidado, de falta de realização, que faz as pessoas se comportarem da forma que elas estão se comportando e se comunicando mal, com intolerância, com raiva. E às vezes eu me pego indo para esse caminho, eu falo, opa, esse mundo novo é maravilhoso em muitas coisas, mas ele não é dono de mim. Eu continuo sendo gente, eu continuo tendo sentimento, eu ainda sou espírito e corpo. E aceitar também que nós temos nossos momentos. Exato. Estar super produtivos, com energia boa, e aceitar que aquele momento de desacelerar, repousar, é importante. Necessário. E as pessoas não estão aceitando esse momento. Não, estão comportando cada vez pior, estão comunicando cada vez pior, porque quando a gente não tem tempo de olhar pra gente, a gente desenvolve o quê? Nada. Nada. Se o tempo passa e a gente precisa evoluir, amadurecer, aprender, melhorar a nossa sabedoria, conhecimento com a vida, mas a gente não tem tempo de olhar nem para o que a gente sente, a gente desenvolve o quê? Nada. A gente vai sempre apontar o dedo para o outro, para os problemas, o que acontece lá fora. Então, eu gosto muito da palavra desenvolva, porque eu tenho muita coragem de olhar para mim, para as minhas necessidades, para as minhas carências, meus vazios, minhas limitações e trabalhar em cima disso. Hoje eu posso fazer diferente, hoje eu posso pensar diferente, eu posso cuidar mais do meu corpo. E depois que eu passei a olhar muito para isso, e eu testei muito em mim o método que eu fui criando, e eu vejo resultado hoje em outras mulheres, eu olho para mim e falo assim, cara, eu sou a mulher que eu quero ser. E ninguém me tira disso mais. Você tá muito magra. Você tá muito isso. Aquele vídeo. Você não sai de casa? Eu não tô nem aí, entendeu? Porque eu sou quem eu quero ser. Agora, se eu acompanhar toda a tecnologia, tudo que tá chegando, tudo que as pessoas estão falando, tudo que tá na moda, tudo que agora tem que ser, não tem que ser. Não tem que ser. Então, o que eu penso que as pessoas precisam se despertar hoje é o que eu quero ser. Não o que tem que ser, o que dizem que é melhor, é o que eu quero ser. Falo isso para os meus filhos. O que você pode fazer para usufruir o máximo da vida que você recebeu? Sabe? Para ser feliz, para ter uma vida saudável, uma vida gostosa. E eu vejo hoje os meus filhos aproveitando a vida e falo, graças a Deus. Isso me encanta. E por isso a gente mudou nosso estilo de vida, né? Eu acho que o conceito de riqueza hoje mudou muito, né? E as pessoas estão percebendo isso. Rico hoje é quem tem tempo e quem tem saúde. Né? Porque as pessoas que têm muito dinheiro, hoje, a tendência, eles querem o silêncio, a paz, eles querem desacelerar. É muito em consultório isso, né? Quem tem a riqueza hoje, o conceito realmente é esse. Porque, Lucas, isso é uma coisa que a gente vê muito na internet, que eu acho bem bacana. Quando você tem saúde, você tem vários problemas. Quando você não tem saúde, você só tem um. Perfeito. Quando a pessoa tem uma doença grave, um câncer, uma doença terminal, degenerativa,
acabou todos os outros problemas. Você foca somente naquilo ali. A gente ficar bem. esquece de agradecer quando a gente está com o corpo bem, com a cabeça boa, porque é nesse momento que a gente tem que nos valorizar. As pessoas ao nosso redor, os entes queridos que Exatamente. estão E as pessoas vivos. Assim, pensam tanto somente na questão financeira que esquece de cuidar da casa deles, que é o corpo deles, que é a morada, né? Que é esse corpo que vai levar você para o resto da sua vida. E quem não quer viver mais? Se você pega aquele do iPhone lá, não, do iPhone. Mark Zuckerberg, Não, Elon Musk. Steve Jobs. Steve Steve Jobs. Um cara milionário, Você inteligente, né? Um homem milionário, visionário, inteligente. Um câncer de pâncreas extremamente agressivo. Você acha que se alguém tivesse o poder de chegar para ele e falar assim, eu preciso de 100% da sua fortuna para te dar 5 anos a mais de vida, ele ia abdicar da fortuna dele com certeza. Ou seja, a riqueza é muito mais do que o dinheiro, né? O monetário, a riqueza. Hoje você ter saúde, você ter um corpo bacana, não estou falando de estética não, um corpo saudável, uma mente saudável, ter tempo para poder viver e desacelerar, isso sim é sinônimo de riqueza. Perfeito. Você pode ter certeza. E a gente percebe isso, né, no consultório Sem dúvida. da gente. A gente vê pessoas tão jovens infartando em academia, porque querem acelerar recursos. o processo, utilizar de Vários recursos. de recursos que dão um efeito estético rápido, mas acabam com a expectativa de vida. Até onde vale a pena? Até onde? Outro dia eu até postei sobre isso, sobre a fase, uma frase que eu gostei disso, que a fase é temporária. E o colateral de certas escolhas pode ser eterno. Então, Eternos. hoje... E às vezes a gente focar tanto em ganhar dinheiro, e ficar bem esteticamente, que na hora que chegar lá na frente, a gente vai ter que pegar todo aquele dinheiro ali e investir para a gente cuidar da nossa saúde. Sendo que a gente podia ganhar menos, mas viver mais e com qualidade. Perfeito, perfeito. Eu penso exatamente assim, dinheiro é ferramenta, habilidades profissionais, ferramenta. Você desenvolve suas competências para ter ferramenta, né? Porque tudo isso é necessário. Eu preciso ser uma profissional competente, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter recursos para viver bem, para manter aquilo que para mim é qualidade de vida. Agora, quando isso ultrapassa a real qualidade de vida que está no simples, essas ferramentas se perdem. Porque se eu não mantenho aquilo que é mais importante para manter as ferramentas, não adianta nada. Não adianta nada. Eu preciso do dinheiro, mas o dinheiro precisa da minha saúde para fazer o dinheiro. Sem dúvida. Eu preciso das minhas competências e das minhas habilidades. Mas para que eu possa desenvolvê-las, eu preciso estar com minha saúde mental em dia, com o meu físico disposto a desenvolver. Então, quando eu durmo bem, eu acordo muito mais disposta e concentrada para aprender. Então, eu sempre serei a fonte para alimentar as minhas ferramentas, né? Para melhorar os meus recursos. Perfeito. Então, quando a pessoa começa de fora, essa conta não vai bater lá na frente. Né? Se eu olho só para fora, só para ter, comprar, fazer, acontecer, a conta não vai bater. Então, hoje, se eu construo algo, eu preciso usufruir do que eu estou construindo. Nós mudamos agora de casa. Eu estou perdida, assim, 3 casas, né? Itália, uma aqui que a gente ficou e agora outra que a gente está indo. Então, o que eu procuro fazer? Eu tenho 3 lugares. Eu preciso usufruir desses lugares, não eles me consumirem. Então, eu quero sentar numa cadeira e apreciar aquele lugar novo e entender o que eu vou usufruir deste lugar. Se esse lugar começa a me consumir, ele perde o valor e ele só tem preço. Se o ambiente que eu frequento só me consome e não soma, ele perde o sentido. Porque ele não me traz nada, ele não me faz evoluir. Então, a gente tem sim que escolher onde é que eu gasto o meu dinheiro, é gasto ou investimento, onde é que eu gasto o meu tempo. Eu estou gastando ou somando algo para a minha vida? Com quem eu divido a minha vida? Está me fazendo crescer ou me fazendo enterrar? Eu preciso pensar nisso de forma inteligente e madura. Porque isso não é, não vou em tal lugar que eu não gosto de fulano. Não é sobre isso. É sobre
com quem eu quero estar e por quê. Qual é o meu objetivo? E como eu também posso contribuir, porque não é que o mundo está a nosso serviço, nós estamos a serviço. A gente vem nesse mundo para servir, para trocar. Então, ter toda essa ideia, ela é muito importante porque é assim que a gente aprende a valorizar quem a gente é e dar o nosso melhor ao outro também. Agora, se eu não tenho nada para entregar e para contribuir, porque eu não me cuido, eu estou frustrada, eu estou péssima, eu não gosto do meu corpo, a minha casa não é o que eu queria, o que eu vou contribuir? Nada. Então, o primeiro investimento que eu faço na vida é em mim. Eu sou a peça mais importante desse jogo. Eu quero ser uma excelente esposa, eu preciso cuidar de mim. Eu sou importante para ser uma excelente esposa. Quero ser uma super mãe, eu vou cuidar de mim, porque eu preciso estar bem para superar os desafios da maternidade, porque criar não é... Perfeito. E isso sobre o ambiente, sobre alimentar nosso ser em consultório, na vida como um todo. Você falou de família, ser um filho também, que eu ainda não tenho, mas um dia, é um sonho, em breve, se Deus quiser. E para cuidar de pacientes, família, de quem está ao nosso redor, como Poliana falou, se a gente não cuida, não organiza, um dos principais pontos, organizar a rotina, buscar auxílio, é o principal. As pessoas estão um pouco também descrentes, se a gente pensar na área de saúde, em profissionais, de às vezes tantos erros, algumas limitações, uma certa frieza. Essa parte humanizada deixa as pessoas um pouco distantes. Descrentes e distantes. Descrentes de medicação, que muitas vezes, de forma errônea, como você falou aquela hora, né, Glauco? Que é mais fácil fazer uma prescrição. Sim. Do que ficar horas ali, 1, 2 horas, conversando, explicando, esclarecendo. Entendendo as causas, isso. Né? E hoje o foco na clínica, Poliana tem visto, né? Inclusive ajudou, dando esse insight, de manter a pessoa mais próxima. Hoje tem uma equipe, conseguiu formar, graças a Deus, estamos aumentando e dado muito certo. Estou focado nesse projeto interno, sobre essa proximidade, de conversa semanal, para mudar um padrão de alimentação, gente, é uma das tarefas mais difíceis que existem. Você está também no consultório, mas mudar o padrão de alimentação é muito difícil. Então, hoje, o foco, puxando um pouco na nutrição aqui, é ter conversa frequente, ter um lembrete, ter que as pessoas saem dali, muitas vezes, ainda nem lembra algumas coisas. Começam a praticar. Sim. O primeiro, um feriado, o primeiro contratempo imprevisto, logo abandonam. Então, o aprendizado exige o quê? Repetição. Todo aprendizado. Igual você falou do vídeo, né? Ainda estamos em processo. Mas tudo é treino, é fazer. Repetição. A gente só fica bom naquilo que a gente faz repetidamente. Então, esse aprendizado, do meu ponto de vista do exercício, você acertar um padrão de movimento, acertar na comunicação. Vamos sempre falar sobre comunicação hoje, viu, pessoal? Que isso aqui é fundamental. Você quer ver o que mais comunica? Não tem alguma coisa que comunica mais do que corpo e mente? Sem dúvida. Não tem. Não tem? Não tem, impressionante. Então se você não está bem com sua mente, com sua saúde mental, seu corpo sente na hora. E qual que é o grande segredo da saúde hoje para você cuidar dessa saúde? É você saber identificar a linguagem do seu corpo. Porque quando você aprende a entender o que seu corpo está te falando, você vai procurar ajuda. Aí você vai começar a ter estímulos para procurar ajuda. Porque não, as pessoas negligenciam, né, a comunicação entre corpo e mente. Por isso que vem as compulsões, vem os hábitos alimentares ruins, os hábitos de vida, de sedentarismo, de tabagismo. Então hoje, se for pensar, nós vamos falar de comunicação a noite toda. Essa é uma tecla. Nós temos. É uma tecla que eu bato muito no Desenvolva com as mulheres. Vocês percebem que as mulheres têm mais dificuldade a encontrar o próprio prazer. Elas têm dificuldade com o próprio corpo, de gostar do próprio corpo. As mulheres têm dificuldade de se admirarem. Né? Isso aí
é histórico. Se a gente voltar lá atrás, a mulher é um ser oprimido. Ela nasceu para servir, para entregar o corpo dela a serviço, né? A maternidade, a gerar um filho. Então, muitas vezes, ela olha só para fora. E essa mulher se desconecta dela. Quando ela se desconecta, ela não sente mais esse corpo. Então, ela às vezes entrega ao homem a obrigação ou o dever de dar prazer a ela. Mas a gente que descobre qual é o nosso prazer. A gente é que ouve o nosso corpo e entende onde que toque é bom. A gente é que entende que corpo é que a gente quer ter quando a gente ouve o corpo, quando a gente se olha no espelho, quando a gente gosta de quem a gente é. E eu vejo muito a situação da obesidade, em que a gordura, ela nada mais é do que uma capa de proteção. Muitas mulheres hoje, obesas, sofreram abusos emocionais, físicos e psicológicos. E a gordura passa a ser um esconderijo. E essa mulher não se olha mais, não se sente mais, não se enxerga mais. Enquanto ela não olhar para dentro, curar o que está dentro dela, ela nunca vai mudar essa comunicação e esse comportamento fora. E aí é por isso que a comida vai resolver, e aí a crítica do outro vai bater forte, e ela vai sempre se esconder e nunca vai se descobrir. Então, o corpo, ele fala, ele pede socorro, ele mostra. E quem está perto, observando o corpo, ela consegue identificar o que está acontecendo com aquela pessoa. Eu vejo meu filho, às vezes, dando uma engordadinha e vejo que ele está ansioso, que ele está comendo muito, está comendo rápido. Tá... O que está acontecendo? E aí é uma outra história que não tem nada a ver com a comida. Então, a gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo, a respeitar o nosso corpo e, principalmente, a curar o nosso corpo das nossas dores e as nossas feridas. Trauma é físico, ele fica preso no corpo. E a gente precisa curar, se libertar, falar disso, chorar, quantas vezes for necessário, até que a gente se sinta livre daquilo que machuca. E aí, quando uma mulher se liberta daquilo que machucou um dia, ela se sente livre para voar leve, sem dores. Ficam as cicatrizes? Ficam. E aí sim isso se transforma em aprendizado. Quando a mulher se dedica a isso, aí ela pode ser tudo que ela quiser. Ela vai ser mais leve com a vida, com as pessoas, com os filhos, com o marido. E quem está ao redor, que acolha, que ajude, porque sim, as mulheres passam por coisas mais difíceis do que os homens. O Desenvolva da Poli é muito mais do que um treinamento de comunicação e oratória. Né? Você vê pela fala dela. Às vezes a pessoa fala, eu queria melhorar a minha comunicação, eu quero falar nas redes sociais, eu quero falar melhor com meus clientes, eu vou contratar a mentoria da Poli de comunicação, vou para o Desenvolva. Só que é muito mais do que isso, né? A Poli, mais que isso. Ela vai na causa dos problemas. A Poli tem uma mega formação de coach. Então, ela não simplesmente vai ensinar a pessoa a falar, a conversar, a se expressar nas redes sociais. Ela vai entender por que aquela pessoa tem aquelas restrições, aquelas limitações, que muitas vezes está no relacionamento, está na infância, está nos problemas pessoais. Ela faz uma análise inicial, entende isso e trabalha em cima disso. Aí o resultado é outro. Totalmente tudo diferente. Que a pessoa tem para comunicar, para transmitir, que às vezes é um bloqueio. Sim. Esse bloqueio que muitos têm e não sabem, é deixar bem à mostra, encarar esse bloqueio. O que acontece com essa limitação, com essa dificuldade? É fugir do problema. Sim. Então, algo que não só na comunicação, essa barreira, mas nesse comportamento é fugir do problema, gente. Em qualquer área, qualquer segmento da vida. E ela capta isso. Porque eu vejo as pessoas falar assim, eu quero fazer a mentoria da Poli. Aí elas entram. Quando elas saem transformadas. As coisas que eu vejo, os depoimentos de como ela transforma a vida das mulheres, eles entram achando que é uma coisa e saem totalmente com outra visão de outra coisa diferente. Elas ficam impressionadas, elas ficam realmente muda a vida delas. É impressionante. É porque, como acontece no seu consultório, acontece com o Glauco, né? A pessoa chega com algo que ela acredita que é o problema dela. Eu quero emagrecer.
né? Eu preciso comer menos, não sei, estou engordando demais, estou muito estressada. Mas tem algo muito mais profundo, muito mais atrás que você vai ter que buscar lá para entender por que ela chegou nesse ponto. Então, quando alguém fala, eu quero aprender a me comunicar, não é sobre técnica de comunicação. Isso vem depois, isso é a cereja do bolo. Técnica de comunicação é treinável. Quer comunicar bem? Converse mais com as pessoas, se exponha mais, fale mais, participe mais e você vai melhorar a sua comunicação. Agora, quer comunicar com excelência, propriedade e autoridade? Olhe para dentro. E quando eu falo olhe para dentro, as pessoas acham que autoconhecimento é bobagem. Mas se você não conhece nem a si mesma, você vai saber como que você vai conversar e quem é a pessoa que está do outro lado, como você vai lidar com aquela outra pessoa. Então, olhe para dentro e conheça as suas habilidades e as suas limitações para que você possa trabalhar bem todas elas. Então, quando eu falo olhe para dentro, é que vem a mão suando na hora de falar, é que vem a ansiedade, é que vem a timidez. E por que que tem timidez? Quem criou a timidez? Quem criou o medo? Quem criou a ansiedade? Isso vem de algum lugar, de alguma situação. E a gente precisa descobrir qual é para ressignificar e seguir. Então, não tem como você se expressar sem trabalhar o interno. Não tem jeito. Eu não vou começar com a técnica de comunicação e iludir ninguém falando, nossa, olha, se você fizer trrr, você vai ficar bem. Tudo bem, vai melhorar a voz na hora de falar. Mas se alguém te faz uma pergunta que toca em algo que mexe com você, ela consegue te desestruturar numa entrevista, por exemplo, de emprego, dependendo da pergunta. Então, você, para comunicar bem, precisa ser o grande dono das suas emoções. Aquele que sabe utilizar as suas emoções da forma certa para cada momento. E se controlar quando elas tomam conta de forma que você não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer com essa emoção, com a raiva, com o medo, com a ansiedade, mas eu sei me controlar. Você não escolhe a emoção, mas você escolhe o comportamento. Você tem que lidar com isso também, todo dia. Né? Como controlar a alimentação inadequada, né? Se você não entender o emocional, não entender o que está acontecendo lá atrás, não é? E a gente vê isso no consultório todo dia. Imagina um cliente chega para você, eu como todo dia 10 Big Mac. Como é que você vai mudar o hábito dessa pessoa? Às vezes aqueles 10 Big Mac não é só porque ela está com fome, não. Um monte de coisa que está ali atrás. Isso, perfeito. Não é? Tem a formação, isso já entra... Quem não sabe, eu estou quase concluindo uma pós em comportamento, lição comportamental e transtornos. Acabei recentemente de bioquímica, mas eu quero falar um pouco sobre essa formação de um hábito do Big Mac, seja um chocolate específico, comer pontual, a compulsão, o descontrole, tem uma grande diferença. E sobre esse comportamento que você falou, sobre ansiedade, medo, nós temos, que falamos muito nos outros episódios, sobre a escolha de um alimento. Por que que certas pessoas buscam aquele alimento ou aquele padrão de comportamento? Isso vem de uma formação que ela teve, uma felicidade que ela teve. Teve um episódio, comeu um sanduíche e tinha pai, mãe, todo mundo super feliz em um restaurante específico. Então ela sempre vai querer aquele sanduíche, daquele local, para aquele momento de tristeza. E ela já formou na mente dela que aquele alimento leva ela para um prazer, lembra um bom momento, e ela sempre vai buscar. Já notaram isso? As memórias afetivas, Memórias afetivas. E essa formação no sistema nervoso, não vou aprofundar muito em termos técnicos, não. A gente podia depois entender por que eu gosto tanto de doce de leite, hein? Tô sabendo. Tá lá na infância. Não, isso, eu tô sabendo, tá? Já tive notícia, viu, Glauco? Tive notícia. Mas olha, gente, vou falar uma coisa com vocês. O Glauco, onde ele chega... Eu também gosto. Olha que interessante o Glauco. O Glauco tem uma postura, ele é calmo, ele é elegante, tem uma ótima postura, mas onde tem comida... Eu vejo o Glauco criança, eu consigo olhar para ele criança, porque ele vê a comida, um biscoito, um bolo, um doce, e os olhos dele brilham, e ele tem toda uma história familiar do avô que gostava muito de doce, do pai que adora doce. Então, ele tem esse comportamento com doce como histórico familiar.
E aí eu falo sempre com ele, quando eu estou em lugares que tem doce, essas coisas, eu olho e falo assim, ai, gente, que vergonha. Porque eu já sei que ele vai comer igual criança aguada, sabe? E é muito emocional, é muito emocional. Agora, o que eu fico feliz de ver você falando da sua formação e vejo o trabalho do Glauco, você, por exemplo, é o meu nutricionista. E você entendeu perfeitamente o meu estilo de vida quando eu falei, Lucas, eu não quero dieta. Eu quero que você me ensina a criar o meu estilo de vida com o que eu gosto de comer, com as mudanças de clima, de fuso e de país. E até de emoção. Que tem dia que eu tô nervosa, eu quero comer mais, e tem dia que eu tô tranquila, sou mulher e tal, né? Para não agredir ninguém, eu preciso comer algo diferente, um doce, brincadeira. Mas a gente já faz um trabalho há uns 3 anos, eu acho. 3 anos. Mas desde que eu te falei isso e falei, Lucas, eu quero que olhe para o meu estilo de vida e eu quero fazer diferente. Porque você me entregava dieta e eu lia dieta e nada a ver com o profissional. O profissional faz o trabalho dele super bem feito. Você me entregava dieta, eu olhava a dieta e nunca mais abria aquilo ali. Eu prestava atenção no que você me falou e levava aquilo para a vida. Mas eu fazia o quê? A minha dieta no olho ali, não pesava, não dava valor e nunca tive o resultado que eu realmente queria. Um dia, eu decidi, eu não estava satisfeita com o meu corpo, isso estava afetando a minha comunicação, isso estava afetando a minha autoestima, a minha autoconfiança, a minha relação com meu marido, com meus filhos, com todo mundo. Eu estava mais irritada, eu falei, não, eu vou transformar meu corpo. E falei com o Glauco, a partir de hoje, eu vou dar um foco 100% no meu corpo e o resto vai mudar. Minha mente, meu coração, e pus o foco 100% no meu corpo. Passei a pesar minha comida, a ler os rótulos, a tirar rótulos, porque você disse, código de barras, o máximo que puder tirar, melhor. E eu comecei a tirar uma alimentação mais natural, e eu percebi que hoje eu como muito mais, com qualidade, perdi 6 quilos, diminui muito meu percentual de gordura, tô com crédito, assim, para comer muito, se eu quiser, até as porcarias. E ali eu entendi, falei, gente, eu tenho uma máquina que se eu for muito inteligente, eu vou conduzir da melhor forma possível. Tenho meus 46 anos, hoje eu tenho um corpo que eu nunca tive. Eu nunca tive um corpo sarado, trincado como eu tenho hoje, e leve, sabe? Leve, disposto. E eu falo, gente, mas me falaram que depois dos 40 eu não ia mais ter músculo, era ladeira abaixo. Claro que eu estou envelhecendo, óbvio, todos nós estamos. Isso faz parte da vida. E vou envelhecer feliz. E você é velhinha com as mochibinhas e o corpinho saradinho, com as pelanquinhas, porque isso faz parte da vida, né? Mas o que me faz sentir super hoje? Eu falo assim, eu tenho autocontrole. Hoje eu consigo pesar minha comidinha e ficar feliz com o que eu como. Eu consigo me alimentar bem com qualidade. Eu consigo chegar no aniversário e não comer a mesa inteira de doce por ansiedade. Eu tenho controle emocional. Então, eu venci por isso. E o que eu admiro muito no Glauco? O trabalho dele já era fenomenal, né? Aí foi muito interessante que o nosso casamento é um encontro muito importante. Porque eu fui percebendo ao longo do tempo que ele foi me ensinando muito sobre saúde. E eu venho de uma família que teve muito problema de saúde por cigarro, né, por hábitos muito ruins. E eu prezo muito pela saúde e conversar com ele me aliviou e me ajudou e me ensinou muito. E ele convivendo comigo também foi percebendo esse lado emocional da mulher, né? Porque a gente conversa demais, então a gente se expõe muito ao outro. E hoje eu vejo ele fazer um trabalho ainda mais humanizado, porque ele sempre foi, né? Ele sempre foi o ídolo e a paixão das pacientes, dos pacientes dele. Então eu encontro com as senhorinhas na rua, com as pacientes, com seguidoras minhas que são pacientes, e falo, eu sou apaixonada com o Dr. Glauco. Eu falo, eu te entendo. E apaixonada por quê? As pessoas querem ser ouvidas. Elas querem ser vistas. Elas querem entrar no consultório e o médico enxergar uma vida ali. Aquela coisa automatizada. Não né? Olhou o exame, bateu o exame, dá receita e coloca remédio. Existe uma pessoa com emoções, com vivências, com situações difíceis que, se forem ajustadas,
ela pode viver melhor e diminuir o remédio, como ele disse. Sem dúvida. Então, assim, hoje eu vejo ele sendo um grande motivador e estimulador dessas mulheres, dessas pessoas a se cuidarem, e eu acredito que o resultado dele no consultório como médico é muito melhor. Então, quando falam comigo sobre o glauco, eu falo assim, só vai. Vai. Primeira pessoa, vai lá. Porque eu sei que você vai sair de lá diferente. Porque não é sair com uma receita médica, é sair com outro conceito sobre saúde e vida. Sem dúvida. E uma coisa importante, estamos falando sobre estética. É importante, as pessoas ficam, não, eu não quero ter um corpo super sarado. Não precisa. Não. Mas o excesso de gordura corporal já mostra muito desequilíbrio. Então é uma consequência. A gente cuida, quando a gente fala de estética, tem pessoas que pensam, nossa, mas eu não quero por estética. Nós entendemos, né, Glauco? Muitas pessoas que buscam, às vezes, melhorar a saúde, mas essa saúde depende dessa estética também. Porque a estética comunica. Comunica. Se tem gordura acumulada, se tem esse excesso, tem um excesso calórico, que não é de arroz e feijão, não é isso mesmo. São alimentos que geram prejuízo. Hiperpalatáveis, né? Os alimentos obesogênicos, o ambiente todo. Então, algo importante a falar. Que a gente fala assim, você disse mesmo. Você tinha um corpo assim, eutrófico, dentro do peso. Tinha um pouquinho, hoje Mudou completamente. Perdeu 6 quilos, autoestima. Você tinha um padrão, a sua referência era um outro padrão. Talvez uma pessoa que tem 90 quilos, chegar no 69, não sei se podia falar peso. Pode. Eu falo peso, idade, tudo. Eu não sei chegar naquele peso que você tinha antes, estava ok. Mas cada um tem uma referência. Cada um tem um histórico, um padrão que estava acostumado a ter. E por diversos fatores, gerou desequilíbrio, ganhou um pouco, perdeu o alto peso ou perdeu. Tem pessoas que, por ansiedade, não comem. E tem pessoas que comem muito. Então, eu sou um grande estimulador da atividade física, principalmente no meu consultório, sabe? Sem dúvida. Só que o que eu deixo muito claro para as pessoas, para os meus clientes, meus pacientes, é que uma coisa é você treinar para ter saúde, fazer uma atividade física para ter saúde. Outra coisa é você fazer uma atividade física, um treino para mudar seu corpo. Totalmente diferente. É totalmente diferente. Tem que ver o que a pessoa quer. O treinar fofo, né, que eles falam hoje na academia, às vezes você não vai mudar o seu corpo, mas você vai viver mais. Viver mais, sem dúvida. Entendeu? Você trabalhando contração muscular, exercício de resistência, atividade resistiva, isso vai aumentar a sua expectativa de vida. Por quê? Vai diminuir sua pressão, vai diminuir sua glicose, vai diminuir seu percentual de gordura corporal, vai diminuir seu colesterol, vai diminuir seu risco cardiovascular, vai diminuir sua ansiedade. Então, a gente tem que deixar claro, porque as pessoas acham que a gente estimula ela para ir para uma academia porque ela tem que ficar esteticamente bacana aos olhos. Não. Você tem que ir para a academia para você viver mais, para você envelhecer com capacidade de independência, capacidade de mobilidade e independência. Entendeu? O exercício de musculação, ele é um exercício funcional. Demais. As pessoas pensam que funcional é a pessoa mais idosa ficar lá num estúdio, que é funcional, certo? Que agacha, levanta, você consegue levantar da cadeira, levantar do sofá, levantar da cama sem dores, ok? E a musculação promove isso. É a base para qualquer esporte e para a vida. Porque você fortalece a musculatura e você fica, de certa forma, independente. E da mesma forma, o comer saudável é algo diferente de comer específico para tratar, por exemplo, uma pressão arterial elevada. Um intestino desregulado, uma pele desregulada, que hoje, um caso recente, tinha uma paciente, ela estava consumindo muita proteína, tinha vontade de doce, iria, para matar essa vontade de doce, whey protein. Toda hora, aí alguns parâmetros alterados, ureia, enfim. E a pele bem alterada, pele do rosto. Então, a gente reduziu um pouco essa proteína e melhorou, ok. Mas o ponto é o seguinte, aquele comer saudável, dependendo do tipo de alimento, ele pode ser maléfico. Sim. Então,
Isso é muito E importante. sozinho a gente não consegue. Tá? Não consegue. Gente, eu tô A gente achando que eu tô tem comendo que muita ter. proteína, porque eu amo whey, eu amo essas coisas. Ai, será que É muito gente- comum, é muito comum isso. Eu tô achando que eu tô nessa fase aí. A gente erra mesmo. Ó, sabe o que eu adorei aqui, eu vi? Você falou da estética e essa questão também. Nem sempre porque tá comendo saudável é que tá comendo certo, né? Perfeito, é. Porque eu tenho que entender o que, que o meu corpo precisa. Então, os ajustes, né, são muito necessários. Eu comecei a emagrecer muito, comecei a sentir mais fome e você falou, Poliana, vamos mudar isso aqui, Subir você tem que comida. comer mais. Aí eu não quero engordar, não, mas você vai comer mais exatamente para ganhar músculo. É por isso que é importante ter um profissional que interpreta a ciência. Perfeito. Nós não somos capazes de fazer isso sem um profissional que estudou isso. É o feeling. Então eu adoro. Então- E eu percebo, Lucas, minha pele está mudando, Lucas, está acontecendo isso. E ele vai ajustando e eu respeito e navego tranquilamente na alimentação. Acho que é confiar no Eu profissional. apaixonei por isso, sabe? Pela alimentação. Eu apaixonei com essa porque coisa. a gente vê o resultado quando a gente alimenta. legal. certo, Mas o que eu né? queria te Impressionante. falar era assim, a estética hoje é o grande sinalizador que eu tenho. Por quê? Eu nunca fui de ter músculo. Eu sempre fui mais esbelta, magrinha, mas o meu grande problema sempre foi a celulite. A celulite sempre foi o meu terror. E eu nunca deixei de ter. Magra, celulite. Engorda, celulite. Sempre celulite, sempre. E, inclusive, já fui muito criticada por isso. Ah, ela tem celulite, ela tem celulite e tal. Enfim. Então, hoje, eu olho para o meu corpo e quando eu vejo mais músculos e eu treino e vejo músculo, eu fico olhando e falo assim, gente, meu braço. E assim, sabe o que eu sinto? Eu não sinto algo fútil de estética, eu sinto assim, meu corpo está feliz comigo. É o que eu sinto, meu corpo está agradecido. Sabe, ele está me mostrando que o que eu faço está tendo resultados. Então, hoje, tem celulite? Tem celulite, mas jamais como eu tinha. Jamais. Hoje, aliás, estou até com dificuldade de encontrar roupa para vestir, tenho que renovar meu guarda-roupas. Mas assim, hoje eu já tenho um outro objetivo, o objetivo vai mudando. Hoje agora eu quero comer um pouco mais, Perfeito. ter uma vida mais leve, sem muita cobrança com a atividade física, mas sempre mantendo. Mas a estética é um sinalizador, porque a celulite é uma inflamação. E eu era uma mulher sobrecarregada, com tantas coisas Emocionalmente, nas tudo. minhas costas, que eu sempre fui inflamada. Sempre preocupada, embora feliz, cheia de energia, Muita muito ansiedade. disposta, sempre pensando, ansiedade, inflamada com as coisas que acontecem. Hoje eu faço assim, eu não estou gostando disso não. Vamos trancar a porta para isso aí. Eu quero ficar bem. Hoje eu elimino, sem pensar duas vezes, Isso. tudo o que me faz mal. Perfeito. Infelizmente, ou talvez é um ciclo da vida, a gente leva um tempo para isso. É maturidade, não tem Essa jeito. maturidade Primeiro vem- apanha, depois aprende. Primeiro a gente apanha, muitas vezes de forma intensa no curto período, que acelera o processo de amadurecimento. E eu também levei muitas, sabe, todos nós É aqui. só quem todos- apanhou que aprendeu, Todos gente. nós, eu acho que, A estética, ela faz parte da saúde mental. sem dúvida. Porque você se sentir bem, olhar no espelho e se sentir bem, você vai ficar bem mentalmente. E hoje as ostentações admiradas mudaram também, Quero né? falar um pouco. As ostentações admiradas. Antigamente, o que era admirado? Você ter um carrão, você ter um casão, você andar com roupa de grife. Hoje, o que é admirado? É você ter depois de 40, 45 anos, você ter um shape, cara. Isso é admirado. Mas não é Admirado. só questão de estética, não. É porque atrás daquele shape ali é muita disciplina, alimentação legal, autocontrole, treino, né? Isso Disciplina tudo faz aplica em parte. tudo na vida. Sim, Aplica então em tudo. hoje é Eu muito admiro mais muito do que isso. riqueza, né? São Material, poucas você ter um pessoas. corpo saudável, você ter um relacionamento alinhado, né? Isso é luxo Casal, raro. isso é luxo, isso é É você raro. ter uma mulher que te ama, uma mulher que eu amo, um corpo saudável, uma O dia a mente dia leve, saudável. né? O dia a dia O leve. resto, cara, o resto é consequência. Sem dúvida. Sobre estética, porque muito tempo, muitos sabem, né, que eu competi por muito tempo. E por 7, 8 anos, era o que eu tinha de verdade para mim, que eu acreditava na época. E iniciei muito a nutrição, por isso, que eu gostava do esporte. Hoje, vivo outra verdade, dissemino outras ideias. E às vezes certos atos, às vezes ficam marcados. Então
Eu falo de Mas competição. o que você achou da sua vida hoje? Com Isso. a sua cabeça naquela época e a Então, sua isso cabeça hoje, que é é um focada na amadurecimento. saúde? Então, hoje, porque esporte de alto rendimento Não é saudável. não é saudável. Esporte, 100% qualquer saudável, esporte de... É o futebol, Sim. vôlei, que tendo 8 horas por Não dia. é 100% saudável, Não é né? 100%. Você tem lesões, Lesões. você precisa de suplementações, de coisas que geralmente não são saudáveis para você conseguir um resultado. Conseguiu o resultado. É um alto... E hoje foi válido a experiência. Eu acho que essa experiência da estética máxima, que seria o fisiculturismo, que eu falo, é a Fórmula 1 do corpo humano. Alto nível de massa muscular, cheguei a pesar 130 quilos. Tipo, um peso muito elevado, e era aquilo que eu gostava. Foi bom para aprender muito sobre o corpo humano. Foi válido para aprender sobre comportamento humano, o que a gente desenvolve, o autocontrole para seguir a disciplina. Hoje eu sempre apliquei nos meus estudos, na conduta com os pacientes, e foi uma experiência válida. Por que eu estou falando da estética? Porque eu vivi a Fórmula 1 do corpo humano, da estética humana. E quando chega um paciente, pessoas, vamos falar de paciente, pessoas que buscam o nosso cuidado, né? Querendo certa estética, sabe aquele caminho das pedras ali? Tanto na teoria, na prática, eu falo, meu amigo, vai por aqui, não vai por esse caminho não, cara. Isso é experiência, né, Não vai Lucas? por aqui. Exatamente. Vai lá no Glauco. Você pode Vamos olhar. falar com propriedade muito mais do que outros profissionais que não passaram pelo Porque foi mesmo muito processo, válido. claro. Todo sabe aquela queixa de, nossa, mas eu não consigo, eu quero aquele resultado porque hoje os algoritmos, internet, rede social, entre aspas, vida perfeita. Poliana, você também, tem várias pessoas queridas que estão disseminando a vida real. Eu fico feliz. Até de pessoas que vão na clínica, falando sobre comida, arroz, feijão, que é aquele resultado. Por que não ter uma gordurinha, gente? Igual você falou, 46 anos. Isso é um privilégio, envelhecer. Ter aquela gordurinha, por que não? Sim. Eu falo que eu vivi aquilo de ter 2% de gordura, sabe? De aquela cobrança, ser julgado também. Isso é ambiência, né? Essa ambiência. Você vai entendendo. Permanecendo tanto em um ambiente que você disse uma coisa muito interessante. Era a minha verdade. E o que é verdade? É aquilo que a gente acredita. Isso. Naquele momento. A sua verdade, porque você acreditava naquilo, era a ambiência, era a convivência. Então, hoje você tem um poder de fala, por quê? Porque você viveu, experimentou, hoje você tem um novo conceito, então você pode, de acordo com a sua experiência, falar sobre isso. Não quer dizer que outras pessoas vão concordar, discordar, cada um vai ter a sua verdade. E o importante é isso, a gente descobrir a nossa verdade. E essa nossa verdade, ela pode mudar. O que era importante para mim anos atrás, hoje talvez não seja mais. Às vezes, quem me conheceu 20 anos atrás, hoje não me conhece mais. Perfeito. A minha essência não muda, mas o meu pensamento, os meus valores, as minhas escolhas, a minha responsabilidade, tudo mudou. Hoje eu tenho um outro comportamento como mãe que eu tinha 10 anos atrás, um outro comportamento como esposa. Então hoje eu acredito na minha relação, nas minhas escolhas, na minha vida, completamente diferente da forma que eu acreditava antes. Então a nossa verdade vem de acordo com a nossa experiência. E as pessoas precisam olhar para isso. Você olhou para o que você acredita, para o que você pensa. Hoje você fez as suas escolhas de forma diferente. Por isso que a gente tem que escolher com quem convive, onde vai, por que vai. Não é? E quem nos acompanha, o profissional, o mentor, você como mentora. Exato. Acho que aquela vivência, a experiência, não só a vida profissional. Eu acho que isso agrega muito. As situações que a gente passa na vida, para a gente ter uma boa conversa, seja na mentoria, seja no consultório, de ter é um diálogo legal, sabe? É muito bom, não é, Glauco? Tipo, na clínica, dentro do consultório, a gente trocar experiência. De viagem, Exato. Eu acho que quando a gente abre um pouco, eu falo a experiência que eu tive. Quando eu ficava fechado só no esporte, era aquele papo, vai seguir esse plano. Não tinha outros assuntos. Eu acho que falar de assunto da família aí, fica leve. Uma consulta, fica um papo legal. Sim. E a gente sempre escutava as pessoas com 45, 50 anos, falar assim, eu com essa cabeça de hoje, mas com um corpo de 20 anos, seria tão melhor.
Hoje a gente vê que a gente tem a possibilidade de ter 45, 46 e um corpo melhor do que o de 20. Sem dúvida. É verdade. Então, na verdade, eu acho que o auge da vida é a partir dos 40. Os problemas aparecem? Aparecem. A vista já não tá a mesma, a dorzinha na coluna dói de vez em um quando. pouquinho. Mas se você faz o negócio direitinho, vai você ter a cabeça que você tem com 40, 45 e poder ter um corpo legal. Melhores anos da vida, isso aí. O auge. E quando a gente fala de estética, né, a gente não pode nem valorizar demais a estética, chegar ao extremo, e nem demonizar a estética, porque a estética é um sinalizador. Ela vai te mostrando, ó, não tá legal, né? Tô com olheira, tô dormindo mal, tô assim, talvez tô andando muito estressada. A gente vai sinalizando. Eu ouço muito meu corpo. Eu presto muita atenção no meu corpo. E ele, assim, eu falo assim, tô sentindo isso, eu já sei por quê, por causa de tal coisa, tal coisa. Então eu ajusto a minha vida através dos sinais do meu corpo. O que é importante para mim de estética hoje é entender que o meu estilo de vida está bem equilibrado. E o meu corpo me mostra isso. Mas ele me mostra como? Além da forma, ele me mostra na minha disposição, ele me mostra nas minhas emoções. Então, Perfeito. ele é um sinalizador, né? E a gente começou a falar sobre ostentação. Ostentação é ruim, porque o ostentar é a necessidade de mostrar para as pessoas algo. Às vezes nem tem tanto valor, mas você quer mostrar porque é o que está na moda hoje. Hoje está na moda um corpo bonito, então eu vou mostrar. Está na moda essa casa, está na moda isso, agora está usando bolsa tal, aí eu ostento o que eu tenho e tal. E eu prefiro utilizar uma palavra que eu uso muito, porque eu mostro a minha vida. Eu mostro o meu corpo, eu mostro a minha casa, eu mostro tudo aquilo que eu acho que tem valor para mim. Então, eu prefiro usar o propagar. Para quê? Quando a gente propaga algo que pode tocar o outro, né, eu propago a saúde física e mental para que as pessoas reflitam sobre isso. Eu propago quando eu estou na cachoeira ou no mar para mostrar que a natureza é a maior riqueza que a gente pode ter e ela é para todos. Eu propago um tempo para o café, para a oração. Eu gosto de fazer isso para que as pessoas pensem, gente, eu também posso orar. Eu também posso tomar um café. Eu também posso sentar e olhar para a árvore. Isso é um luxo. Mas muitas pessoas esquecem. Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa que veio para o Desenvolva que falou, Poliana, você acredita que eu aprendi a olhar para o sol com uma senhora que trabalha aqui? E ela que me falou, nossa, eu estava olhando para o sol. E eu venho conversar com ela, ela fala, olha o pôr do sol que lindo. Lá, a lua está chegando ali. Eu nunca parei para olhar isso. Então nós temos riquezas ao nosso dispor, gratuitamente, que a gente não tem tempo de olhar. A gente não, porque eu não sou dessas. Mas eu vejo o mundo sem tempo de olhar para essas riquezas, buscando uma outra riqueza, para no final da vida terminar buscando essa riqueza. O tempo não volta. O tempo não volta. Isso, é um dos maiores benefícios. Então, o que você fez com o seu corpo, você fez. O que você fez com sua vida, você fez. Suas escolhas ruins foram feitas e o tempo não vai voltar. O que é o delicioso da maturidade? Que ela te dá a possibilidade de chegar aqui com uma cabeça diferente. Errei, tropecei, caí, levantei, mas estou aqui com uma nova mentalidade. Chegou aqui sem uma nova mentalidade, tchau. Não vai desenvolver, não vai ter resultado. E quando a gente consegue demonstrar isso para as pessoas, a gente ser exemplo, né, para as pessoas. Uma nova reflexão. Como isso reflete também no nosso consultório. Como reflete? São conversas, igual eu falei, nós aprendemos com as pessoas que estão conosco, na nossa frente. Sempre vamos aprender uma história de vida, um caso novo, uma pessoa passando por uma determinada situação, que a gente está passando. Nós, gente, é mesmo. Estou tratando dela, tem que também buscar melhorar um certo ponto. Nós temos sempre a melhorar. Sempre. Essa conversa aqui, eu acredito que está agregando a todos. E nós não somos alecrins dourados, né? A gente tem muito defeito, a gente tem que melhorar. Tem que melhorar. Todos os dias. Sabe? E eu acho que relacionamento é a melhor ferramenta de desenvolvimento humano. Porque para eu relacionar, eu vou ter que melhorar. O outro vai ter que melhorar.
Entende? As pessoas têm que sair desse mundo da fantasia da perfeição. Eu sou uma Alice no País das Fantasias porque eu gosto da vida de novela. Eu gosto de mesinha posta, eu gosto de romance, eu gosto disso, eu tenho prazer em elaborar isso. Às vezes eu me frustro um pouco, porque nem todo mundo está na mesma energia que eu, mas eu faço a minha vida assim. Então, quando eu posto alguma coisa no Instagram, tudo caprichado, tudo lindo, no melhor ângulo, sabe? Mostrando o que há de mais belo. Às vezes, ao lado, tá um tumulto o mundo. Mas bem naquele pedacinho eu enxerguei o paraíso. E aí eu tiro uma foto e vou postar. Por quê? Porque eu tenho olhos para isso, né? Mas é claro que a vida não é só isso. As pessoas pegam, ai, você e o Glauco, que casal perfeito, é sempre lindo, é sempre isso, é sempre aquilo. Sabe por que é lindo? Porque a gente senta, conversa, discute, muitas vezes briga. Eu amo esse homem, eu vou brigar, e eu vou falar o que eu penso, eu vou falar o que eu sinto, eu quero que ele desenvolva, eu quero desenvolver. Eu brigo com os meus filhos, eu brigo, sim, eu brigo, porque às vezes eu brigo que eu não dou conta nem do que eu estou sentindo, eu preciso às vezes de ajuda também, porque eu sou humana. Então, assim, eu sempre exponho as minhas vontades, os meus conceitos, e se precisar brigar, eu vou brigar. Agora, eu não estou dizendo, gente, briguem, a vida é brigar, não é isso não. É mostrar que às vezes a gente precisa tanto desenvolver que a gente vai ter que sentar e discutir. Todo mundo tem que desenvolver. Né? Se o Glauco não abrir mão um pouquinho, não abrir mão um pouquinho, a gente não consegue se relacionar. Eu falo com os meus filhos. Eu tenho essa necessidade, vocês têm essa. A gente vai ter que se adaptar e um vai ter que ajudar o outro. Mas tem hora que vai dar discussão, porque um não está legal, o outro não está no dia bom. Aconteceu alguma coisa ruim. Tem dia que é ruim, gente. Então, a gente vai brigar e a gente vai ter que se refazer, e a gente vai ter que ceder, e a gente vai ter que melhorar. E a vida é isso, sobre aprender, né? Eu tenho uma terapeuta que eu falo assim, que eu vou fazer terapia para estudar, que é a Beth Corriere. E a gente fica horas batendo papo. A terapia é um podcast. É vida. Então, a gente aprende, eu saio de lá sempre com uma coisa para estudar, com um vídeo novo, eu compartilho isso com as minhas alunas também, é uma grande colaboradora nossa, do nosso desenvolvimento, e é isso, é se aliar às pessoas certas, aos profissionais certos e abrir a mente para o conhecimento. Conhecimento te dá embasamento e experiência te dá força, porque é na experiência que você evolui. Perfeito. Aqui E eu queria que você olhasse minha dieta. Vamos olhar. Só tem dois. Eliberto mandou uns parabéns, muito. Só um comentário que a gente recebeu aqui no YouTube, né? Tá sendo ao vivo, gente. Tá sendo ao vivo. Olha que legal, gente. Moisés, grande amigo, tá? Mandando um abraço. Ele tá acompanhando. Moisés, Eliberto. Moisés é um grande amigo mesmo. A gente teve um paciente, virou amigo, a gente criou um vínculo muito grande. Um abraço, Moisés, meu amigo. Depois a gente vai pedalar, tá? A bike tá arrumando. É muito. Você fica amigo dos seus pacientes, o Glauco fica, eu fico com as minhas alunas. Eu fico apaixonada com minhas alunas, elas viram minhas amigas. São histórias. É porque vocês entram na vida das pessoas, né, gente? É verdade. E a gente compartilha e fala da nós, com algumas coisas que agregam, uma situação que ele tá passando, a gente já passou. Ou nós vamos passar por algumas e lembra do comentário, do relato de alguém que esteve ali. Isso essa troca é fantástica. Isso eu fico em êxtase falando. Eu também adoro. Muito legal. Eu falo que tem papo ruim e papo bom. Isso aqui pra mim é um papo bom. Muito papo bom. Que eu posso falar alguma coisa e aprender outra, né? Você dá com uma mão e toma com a outra e fala, que delícia, né? Porque a gente sai daqui com várias reflexões, assim. Às vezes a gente está atendendo o paciente e fica na expectativa que só você vai ajudar ele. Não, ele te ajuda demais. Nossa, eu aprendo demais com meus pacientes. Bem, nossa, isso... Em tudo. Tem algum caso que marcou? Tanto os dois. Poliana e Glauco, um caso de um paciente, de uma mentorada, um caso que... Conta uma história. Conta uma história. Olha, eu tenho muitos casos. É complicado contar a história porque às vezes é longa, mas eu já tirei pessoas da depressão, assim, que eu não sei nem te explicar onde foi que acendeu essa luz, assim, sabe? Porque depressão é uma doença, né? É físico, então... Mas eu percebi a pessoa se levantar e começar uma atividade física e procurar ajuda. E uma pessoa que queria morrer, de repente, ela enxerga a vida. Perfeito. E eu vi muito. Eu tenho depoimentos maravilhosos. Só que o meu mestre, né, do coaching e da mentoria falava sempre comigo, você vai atrair sempre as clientes que você precisa ter. E elas sempre buscavam algo que eu também precisava desenvolver.
Então eu me envolvia na situação Perfeito. delas e eu crescia junto. É assim até hoje. Então, às vezes, as minhas desenvolvidas, eu chamo elas assim, elas vêm com assuntos que eu falo assim, gente, vocês estão fazendo isso comigo de sacanagem, porque todos nós precisamos desenvolver. Então, é uma troca. O meu método Desenvolva, ele é uma troca. Por isso, eu fiz um laboratório, porque todo mundo tem algo a ensinar. Sim. Todo mundo ensina e todo mundo aprende. Então, eu levo técnica, que eu estudei, levo experiência, mas eu não sou a dona do saber e da razão. E às vezes ali ensinando eu aprendo algo mais valioso do que aquilo que eu entreguei. Mas você entende que o resultado final é bom para todo mundo? O resultado é bom para todo mundo. É troca. É uma troca. Eu vou fazer a dieta com você, te falo qual é a minha necessidade e eu te ensino algo. Sem dúvida. Eu te ensino o que eu realmente preciso. Você fala, às vezes na prática, às vezes não, quase sempre, a teoria é um pouco diferente. A gente tem aquela ferramenta, mas vai aplicar, tem que fazer um ajustezinho ali naquele parafuso, vai ajustando aqui, ajusta ali, pronto, criou um padrão, é um molde específico. Não tem receita pronta, então é bem individual. Exatamente. Conta uma história. Nossa, assim, de história, porque olha você, 22 anos de atuação em consultório, é tanta coisa, tanto paciente, mas o que eu acho mais legal é que assim, eu sempre atuei em medicina de família, né? Eu trabalho em Esmeraldas desde que eu formei, e lá eu atuo em clínica médica, em medicina de família. E eu acho tão interessante, tão legal hoje, pacientes que nasceram, foram fazer a primeira consulta de pediatria comigo, e hoje estão lá com 20 anos de idade, consultando comigo, pedindo suplementação para ir para academia. E não sei, isso eu acho muito legal, sabe? Legal, eu acho que é o que mais me marca, são os pacientes que eu acompanhei desde quando nasceu e que até hoje são pacientes meus. E também eu acho que o que marca muito para mim, no meu consultório, é quando a gente consegue o objetivo do tratamento, né? Principalmente no que diz respeito a você gerar situações que aumentam a expectativa de vida do paciente. Igual, eu tenho um paciente que me marcou muito também, que ele é até um juiz, ele é atuante na região, e quando ele começou a atender comigo, isso é uns 5, 6 anos atrás, no consultório, ele era extremamente obeso, tabagista pesado, estressado, sem dormir, depressivo, quadro, assim, um quadro psiquiátrico complicado, hipertenso grave, diabético. E esse paciente, ele começou a fazer esse acompanhamento comigo pela Unimed na época. E hoje, ele é um paciente, ele chegou a fazer bariátrica, ele precisou fazer bariátrica. Pesado mesmo. Mas hoje ele não fuma, não toma antipertensivo nenhum. Os exames dele agora, recentemente, os exames todos perfeitos, fazendo atividade física regularmente. Ainda precisa do remedinho dele de dormir, mas tem um sono satisfatório. Aí você para, assim, para pensar, analisar um caso desse, é um paciente que, se você for pensar, uma expectativa de vida de 10 anos ali, era muito para ele, do jeito que ele estava. Já é um senhor de 60 anos de idade. Hoje, no nível que ele está ali, no nível que ele está ali, ele vai longe, entendeu? Isso marca. Isso eu acho que é o que marca mais. E motiva, né? Isso nos motiva também. Isso é... Também tem casos que marcaram o consultório. Poderia citar, não tem 22 anos, mas vou chegar lá um dia, mas assim... Poliana falou caso de depressão. Teve um vídeo, esse tocou. Ele é amigo meu, ele ficou também amigo, não é esse, é outro. Ele falou assim, num vídeo que eu até repostei, que marcou muito, falando que tem pessoas que Deus coloca na nossa vida para algo. Até arrepio aqui, que esse dia eu emocionei, sabe? Eu fico... no dia eu lembro que eu tava... sabe quando você tá aquele dia um pouco para baixo, tá assim, nossa, cansado... Um dia difícil, alguns problemas. E a gente não é forte o tempo todo. A gente tenta demonstrar. Eu acho que hoje estou mostrando um pouco. Falando desse caso, é até emocionando. Fica um pouco que a gente tenta, às vezes, mostrar aquela fortaleza de estar sempre bem, mas tem dias que a gente não está, pessoal. Com certeza. Tem dias que a gente, às vezes, está cansado, sobrecarregado Mas quando a gente está buscando tratar pessoas, recebe aquela carga,
de um socorro. Nós três, nós temos um papel, assim, é algo nobre, uma profissão nobre, um papel, assim, muito importante. Tanto que busquei trazer vocês aqui, já tem um tempo que a gente queria. Acho que vocês, para mim, são referências, trabalho que os dois fazem, casal que formaram, sempre mostra, assim, dá um exemplo, acho que parabéns, viu? Eu sou fãzona dele. E eu acho legal. E esse caso aqui, gente, quando mandou esse vídeo, eu falei, nossa, estava assim cansado. O papel assim, que salvou a pessoa, salvou a pessoa estava mal, meio depressiva, salvou o relacionamento, salvou o trabalho que estava indo mal, por estar aquela baixa estima, sabe? E trouxe ela de volta. Falou assim, eu agradeço o resto da minha vida. Eu falei, nó. Então, é Deus mandando assim, não desista, Lucas. Continua firme. São dias de altos e baixos. E eu sempre lembro, para quando tiver esse dia, nós sempre teremos. Uau, aquele dia de produtividade. Você fala, acontece, produz, tá super bem. Tem aquele dia que você tá um pouco para baixo, meio sobrecarregado. Você lembra daquele momento, é só um dia. Que a gente tem um papel fundamental com essa profissão nobre, de comunicar, da saúde. Comunicar é saúde. Né? É ter saúde, é mostrar para as pessoas a importância de... Hoje vai ser o tema, tá? Do podcast, O Corpo Fala. Então, assim, tem até um livro, né? Aquele linguagem. Então, assim, a gente ter esse discernimento, essa percepção, sensibilidade para tocar as pessoas, de certa forma, é fundamental. Eu acho que o que a gente fez aqui hoje, essa conversa, sabe? Eu acho que levar isso para as pessoas que estão acompanhando e vão ver depois, essa sementinha que a gente está plantando aqui, já é um pontapé inicial para quem está na dúvida de mudar ou não, de enxergar aquele ponto que ela está, saber que todos nós passamos, citamos alguns casos aqui, por altos e baixos, que para formar, ter essa linha de pensamento que nós temos hoje e que muitas pessoas têm quando a gente consegue perceber uma breve conversa sobre experiência de vida, sobre conhecimento, nos deixa seguro e deixam as pessoas seguras também para buscar essa mudança. Porque vale a pena, não é fácil, não foi fácil, você também, a gente sempre conversa, não é fácil, a gente tem que estar disposto a abdicar, a não desistir, ter perseverança em qualquer objetivo na vida. Eu acho que seja relacionamento, vocês citaram aqui. Tô sem voz, hoje eu falei muito, tá. Hoje eu fiquei o dia inteiro... E que a gente possa continuar sendo estímulo, inspiração para as pessoas, que eu acho que quando a gente tem esse retorno, esse feedback das pessoas, né? Que o depoimento, tanto que motiva mesmo. Que é tão mais do que um reconhecimento financeiro, né? Quando você trabalha, mais que o reconhecimento financeiro é importante, mas quando você tem um reconhecimento pessoal e que você realmente percebe que você fez diferença na vida das pessoas, aí você deitar no travesseiro é outro tipo de sono, né? E quando a gente fala de ser exemplo e de fazer diferença na vida das pessoas, não é da gente se sentir mais, né? Porque quando a gente fala de ser exemplo, é porque isso também nos motiva. Quando a gente percebe que outras pessoas se inspiram no que a gente está fazendo, isso nos fortalece para fazer cada vez melhor. É um estímulo. E fazer diferença na vida das pessoas é o que aconteceu com você, por exemplo. Você fez a diferença na vida de alguém e ela te devolveu com uma grandiosidade que marcou a sua. Então, quando a gente está disposto a fazer o melhor e fazer a diferença na vida de alguém, a gente também tem o que receber. O Glauco não falou aqui, mas uma das coisas que eu sou super fã dele é que eu acho lindo, assim, ele atende pessoas de todas as classes sociais e idade. E é muito bonitinho que ele dá o amor e o carinho a todos, mas ele tem uma quedinha para aqueles que são mais simples. Essas pessoas levam para o consultório dele uma grandiosidade de riqueza, que é, por exemplo, elas têm um carinho, às vezes, de viajar, elas vêm de longe, viajam,
vem para consulta com sacrifício, dificuldade, muitas vezes é uma consulta particular, né? Muitas vezes nem é do convênio, e trazem para ele chuchu, ovo, queijo. Ele chega em casa numa alegria. Isso é legal mesmo. É bom demais. Sabe? É bom mesmo. E eu fico mais feliz ainda, a gente se sente tão amado. E essas pessoas fazem a gente acreditar novamente na humanidade, porque a gente fica tão descrente do ser humano com as coisas que a gente vê e passa, né? Porque a gente tenta ser o melhor no que a gente pode como ser humano, mas a gente lida com coisas muito difíceis de acreditar. E aí vem uma senhora simples, humilde, com uma sacolinha de verdura, com um ovo. Legal. Você tem noção do amor que tem ali? É legal mesmo. Não, e é mais do que isso, né, amor? Esses dias aconteceu de uma paciente de Esmeraldas, né? Que eu tava atendendo ela assim, naquela correria, né? A gente correria. Tem esse fato aí. Aí era uma paciente, um quadro muito psiquiátrico, ela muito deprimida. E aí ela parou pra mim assim, ficou me olhando, eu conversando com ela, me olhando. Ela virou pra mim e falou assim: ô, doutor Glauco, e o senhor? Que eu vejo o senhor cuidando das pessoas, Legal, eu vejo né? o senhor com a cara sempre boa, cuidando das pessoas tão bem. Como é que o senhor tá? Eu falei, foi? Foi. Nu. Aquele deu uma... Até um... rapaz, pesado. Respira Aí o fundo. corpo Porque falando, ó, Porque da nunca tinha emoção. acontecido. Nunca. Assim, ninguém parar e falar assim, como é que o senhor tá? Como é que tá a sua vida? Sabe? Um paciente super humilde ali. Sabe? Nossa. Teve um dia que... Foi nesse período que eu recebi essa mensagem e tudo. Não estavam uns dias bons, né? E uma pessoa perguntou assim, tipo, perguntou não. Ela falou, você tá bem, né? Não estava. Vejo que está. Eu pensei assim, falei, não estou. Que bom. Esse dia, porque assim, você fica... Aí, era o último do dia, estava... Né, tem mais tempo. E... não estou. E aí, porque ali a gente coloca, às vezes, gente... Eu falo em redes, todo mundo. O cenário que a gente vive hoje. O que eu vejo muito no consultório. Muitas pessoas, às vezes... Eu vejo em rede social, mas ali, elas... Com todos nós, né? No off ali. E aí, gente, a gente tem que aprender, ou até todos que estão vendo hoje, eu acho que expressar, aceitar que tem esses momentos de que você está bem, às vezes mediano, mas que um pode contribuir para o outro. De uma forma assim, você perguntou, o seu paciente, né? Ele falou, você está bem? Você ficou assim, até soluçou, né? Engoliu... Falar, e aí, como que eu estou? Eu penso, como que eu estou? Porque a gente está sempre bem para o outro ali, na frente. Eu falo assim... Isso é ser humano. Ser humano. É isso que nós conversamos no início, falamos muito de essa troca. Criar relacionamento só o humano pode criar. Só né? humano. Criar relacionamento com emoção, com sentimento, só os seres humanos podem criar. Então, eu acho que o grande sinônimo da força... Né? Não vou dizer sinônimo. Ser forte é saber ser frágil. Perfeito. Porque não é todo mundo que tem a coragem de ser frágil. Aí as pessoas se tornam, às vezes, frias, caladas, introversas, porque elas não têm coragem de serem frágeis. Por que não? Por que a gente não pode falar, não, hoje eu não estou bem. Olha, hoje eu estou aqui, mas eu não estou bem. Isso é sabedoria também. Eu acho que um dia também, lá no consultório dele, que ele chega em casa contando tudo. E eu adoro ouvir as histórias. Eu adoro ouvir história. E uma pessoa parou, ele não estava em um dia bom. Ele estava em caos, né? Porque é muita gente para atender. E ele atende em 3 consultórios diferentes. Ele viaja, ele pega estrada e tal. E uma pessoa parou lá na consulta e fez uma oração para ele. Ele me ligou e falou, amor, você não vai acreditar. A pessoa parou, fez uma oração e tal, e logo hoje. Então, a gente precisa, além de ouvir o nosso corpo e os nossos sentimentos, aprender a parar para ouvir. Porque a gente pede muito a Deus, mas a gente não para escutar. E às vezes Deus usa as pessoas para dizer a você o que você precisa.
Então, o ouro das relações está em expressar e ouvir. A gente precisa ouvir, parar. Então, é um exercício que todos nós temos que fazer. E vocês que são profissionais da saúde, vocês são os mais acelerados. Porque, sim, está na alma de vocês que vocês estão aqui para salvar e resolver e deixar as pessoas bem. Mas a gente precisa que vocês estejam bem também. Então, assim, tem que ser frágil, tem que parar, tem que ter tempo para vocês, tem que se cuidar. É sabedoria. Então, ter uma mente forte, né, ser dono dos seus sentimentos e também saber os seus limites. Nós temos limites, né? Então, eu adoro ver essas histórias quando ele me conta. E eu sou uma que, ele sabe, né? Eu brigo mesmo com ele às vezes, porque... Você é lá. Eu sou muito proativa. Eu faço função de 5 em um dia, e ele sabe disso. Mas o acelerado de não prestar atenção e de... O Glauco atende muita gente por dia, então ele fica naquele ritmo ali. Tem que chegar uma hora saber desligar a chave. Porque eu quero que ele esteja saudável, que ele esteja bem, que ele cuide do corpo dele, que ele treine, assim como ele também me estimula muito a fazer isso. Então, eu acho que o bom do casal e da relação é a gente aprender a fazer isso, sabe? Ajudar o outro quando o outro tá demais, dar uma puxada e falar, não tá legal não. Ele me dá essa puxada, eu dou essa puxada nele. E às vezes a gente precisa discutir, porque a gente tá tão cansado de falar, peraí, vamos parar com isso aqui, porque a gente tem que ajudar outras pessoas também. É a nossa função ajudar, mas ninguém ajuda o outro se matando. Né? Então, quando eu pego a minha turma do Desenvolva, lá no Desenvolva, o que eu falo com as mulheres? Como é que vocês vão ser boas mães, esposas espetaculares, mulheres incríveis, profissionais de sucesso, se vocês não fazem nada de bom para vocês, se matando dia a dia para ser alguma coisa lá fora? Se anulando o tempo todo, não existe, gente. Vocês são a fonte de energia, de amor, de fé, de tudo que vocês precisam. Tem que alimentar. Alimenta como? Com a fé, com a alimentação, com o sono, com Deus, com o amor. Alimentem-se. Perfeito. Né? Que isso. Essa foi... Alimentem-se. Alimentem-se. Então, pessoal, acho que... Nossa, gente, dá pra gente dá pra gente virar a noite de conversa. A gente vai falar sobre saúde física, mental, autocuidado, tem tanta coisa, né? Tão abrangente, né? E a gente tá aqui, nós três, cada um numa área, tem tanta coisa que a gente pode falar, que se deixar, mais 5, 6 horas de podcast. A gente toma café todo domingo, né? Que isso pra mim já foi pauta de conversa séria de casal, né? Então, eu obviamente, né? Vocês sabem que eu falo mais, mas ele é muito esperto. Ele fala menos, mas ele conduz de uma forma... Enfim, ele é esperto com a comunicação dele. Mas, para mim, foi pauta. Eu falei, olha, domingo, para mim, não quero saber. Minha manhã é pro café, a manhã inteira, no café. Eu adoro. A gente conversa 3 horas. Todo café de domingo. Isso é bom. 3 horas. Para mim é regra e a gente curte e realinha, sabe? Porque a gente precisa se realinhar, né? Ao final de café, igual o final de semana. Final de semana anteriormente, como que está hoje? Hoje tem atendimento? Não, hoje eu atendo consultório no sábado de manhã. Né? A demanda, né? Ainda mais agora que deu a transição da Unimed BH, a demanda, tá, assim, é claro que existem as questões de necessidade financeira, mas os pacientes estavam gastando, demorando muito para conseguir colocar eles na agenda. Entendi. Então, aí tinha essa reclamação, eu vou tentar uma consulta, eu consigo daqui a 1 mês. E para eu poder puxar, eu estendi o atendimento no sábado também. Então, mas, eu ia falar por exemplo, desse tempo no final de semana, no domingo. Que eu também ficava um tempo, assim, antes, no sábado, o dia inteiro. Era aquela coisa de... Entendendo? Ficava até um tempo atrás. Mas eu queria, só nesse tempo que você citou do domingo, hoje eu fico segunda, você sabe bem, até tarde. Mas hoje, de segunda a sexta, até bem tarde, né? Mas sábado e domingo hoje assim, é o tempo que... Precisa tirar. Hoje eu preciso, assim, enxergar isso, né? Ter essa
Só que durante a semana é bem 8, 9, então eu tirei um pouco... um estilo para mim assim, ó, de segunda a sexta, produtividade, Sábado, responsabilidade e sem procrastinar, fazer o que tem que ser feito. Isso. Sábado para mim representa saúde, tudo que é natureza, sol, água, piscina, mar, fazer tudo que me traz revitalização. E domingo para mim é descanso. Não me coloca horário. Não falo o que eu tenho que fazer no domingo. Igual a gente falou aquela hora, são verdades, assim, de... Eu falo, tinha a época da competição, que era uma fase da vida. Hoje eu valorizo o final de semana, sabe? Aquela... não tinha... Recarregar as baterias. Que tava... Já tive burnout, então assim... quem nunca teve? Já teve, não, né? Todo mundo já teve. Não, às vezes já teve, eu não sei. Às vezes tive, não sei. Eu já tive demais. E isso é algo que a gente começa assim. A gente, igual, quando a gente tá com algum problema, a gente só quer ficar bem. Então era só voltar a energia. Só quem teve, sabe? De voltar aquela energia que antes te produzia. E infelizmente, algumas pessoas, sabe bem, né, que eu falo... No geral, a gente só aprende a frear, dar uma desacelerada quando chega naquele extremo, no limite. Da nossa capacidade de... Tem que passar um susto. É o que eu falei, né? Tem que olhar para as suas limitações. Isso. Tudo tem limite. Não, então, e hoje a gente, como profissionais, a gente tenta... Fulano, desacelera um pouco. Não vai chegar nesse ponto que vai ser forçado a parar de qualquer jeito. Então, vamos... Finalizamos, já tá dando... Até com sono, a gente vira à noite. Eu tô adorando, eu converso. Não, é muito bom. Eu acho que... Não, mas foi ótimo. Foi ótimo muito e... agradável, um assunto muito gostoso de falar. Legal eu quero te agradecer muito, porque você faz parte, né, do meu processo de evolução. O seu conhecimento contribui muito para o meu estilo de vida, para o nosso. O Glauco também admira muito o seu trabalho, sempre indica você, eu indico o Glauco, ele me indica, ele me indica para as pacientes dele, não, você precisa cuidar do lado do comportamento. Aí eu indico as minhas alunas para ele, aí eu levo você para minha turma. Isso é muito bom, né? A gente unir forças e um contribui com o outro, acaba que o trabalho fica muito completo, né? Porque cada um aprende um pouquinho do lado do outro, né? Sim. Então, agradeço muito, fico muito feliz de te ver comunicar. Você se colocar à prova, porque eu sei o quanto era difícil isso para você, sei que você está se esforçando, está desenvolvendo, e é isso, é treinar, praticar, continuar, porque o seu conhecimento e de outras pessoas que você convida aqui, com certeza vai fazer diferença na vida das pessoas. Parabéns. Obrigado. Você continue espalhando seu conhecimento, que as pessoas precisam de saúde, de se alimentar bem. Isso é fundamental para que elas tenham saúde, né? E você faz isso com maestria. Obrigado. Mando muitos pacientes para você e mando assim, com a tranquilidade de saber que vão ser bem cuidados. É isso que é importante, né? A gente tem confiança. Então, assim, eu te agradeço que a gente possa continuar essa parceria sempre para poder continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Perfeito, gente. Obrigado. Eu agradeço a presença dos dois, viu? Para mim, assim, busco trazer boas pessoas, profissionais, pessoas que vivem o estilo de vida, de saúde, de semino, tem algo para contribuir na vida das pessoas. Realmente, já teve uma história de vida, desenvolveu um método, uma linha de raciocínio que vai agregar para muitas pessoas, a vida real, sabe? Eu acho que é vida real. Eu vejo muito no meio que a gente vive hoje. Eu falo em redes. Eu meio que, diria me cansei, mas eu fadiguei de ver tantas... Porque eu vejo dentro do consultório e fora alguns. Então de ver aquela ilusão e vocês disseminam a ideia, a vida real. É isso mesmo. Eu acho que... E a vida real pode ser incrível. Pode ser incrível. Então, assim, as outras pessoas que vieram, aquela comunicação está agregando na vida de muitos. E isso foi muito bom. Eu acho que vai engrandecer para muitas pessoas. Fico feliz de tê-los aqui hoje. A gente poder falar sobre nutrição, saúde, cardiologia, comunicação, que é muito importante. Foi um dos temas abordados hoje. E é isso. Eu só agradeço. Que venham mais. Vamos fazer mais projetos aí. Continue. Pessoal, é isso. Hoje, mais um episódio, TitãCast, finalizando por aqui.
O Corpo Fala, a gente pode dar esse nome, né? E até a próxima. Acompanhem, que terão mais episódios em breve, com mais convidados para agregar na vida de vocês. Boa noite, é isso, pessoal.